Salve nação corintiana! Bem-vindos ao nosso canal! Vamos logo, sem perda de tempo, para as notícias do Timão! Vamos pra cima! Somos maiores que tudo e que todos! Vai, Corinthians! Claudinei Alves, diretor da base do Corinthians, que diz que está participando das negociações com o Balotelli aí, detalhou os valores e as condições para a vida do jogador, viu? Então ele quer 3 milhões de euros por ano de salário, né? Um contrato de 2 anos, mais luvas de 2 milhões de euros. Essas são as condições do Balotelli, viu? Para ele vir. No total vai dar mais ou menos 47 milhões de reais. Nossa, e disse que ele estaria empolgado porque ele pensa em jogar a Copa pela Itália. Você acha que ele tem condições, mano? E De Paula? Então, Motinha, pra mim a chance é zero e eu acho que nem o próprio Balotelli acredita nessa hipótese. Tem muita gente, quando eu faço essa crítica, Mota, de falar do Balotelli, o pessoal vem com o papo do Ronaldo. Ah, mas o Ronaldo, vocês viram, calou a boca de vocês da mídia, porque eles gostam de falar isso. O Ronaldo, gente, quando ele veio pro Corinthians em 2009, era nítido o objetivo dele de jogar a Copa de 2010. E quando ele soube que ele não seria convocado, o rendimento dele caiu de uma hora para outra. Por que será? Porque o Ronaldo já era um cara rico, era um cara consagrado, e o que motivava o Ronaldo a jogar em alto nível, naquele momento, com a camisa do Corinthians, era justamente a expectativa e a esperança de poder ser convocado para se despedir numa Copa do Mundo. E criou-se aquela possibilidade, Domênico, até pelo futebol que ele estava apresentando, mesmo gordo, cara, o Ronaldo, se fosse hoje, ele seria convocado, mesmo gordo. Porque o Ronaldo gordo, ele é melhor do que qualquer centroavante que o Brasil tem no elenco hoje, fato. Naquela época, fazendo comparativo em 2009, quando ele estava com a camisa do Corinthians. Mas ele não foi. Então tudo bem, o Ronaldo falou, beleza, quer saber, não aguento mais, e apertou o F, tanto que em 2011 ele saiu do jeito que ele saiu. Inclusive o Andrés entrando no vestiário, falando, se ninguém quer jogar aqui, mete o pé, vaza, o meu técnico é o Tite, aquela história toda que todo mundo sabe. Agora, Domênico, por exemplo, o Balotelli. Balotelli, gente, ele vive hoje mais fora de campo, aí aparecendo em vídeos que ele viraliza na internet, do que dentro dele. E cara, Motinha, se a gente for falar de Copa, próxima Copa, gente, Sim. vai ser em 2026, cara. Daqui um ano e meio. Né? Entendeu? Tá muito distante pra falar... 2 anos, pra falar a verdade, porque é no meio do ano, né? Volta a ser no meio do ano. Então, cara, eu acho que pro Balotelli, a Copa do Mundo não é uma motivação. E outra, ô Domênico, a Itália, que hoje tem uma seleção que tá tentando se rejuvenescer, a Itália que não foi para as últimas 2 Copas do Mundo, sabe? É uma situação, cara, que o Balotelli hoje, ele contrapõe tudo em termos de renovação, até pelas atitudes fora de campo que ele tem. Carta fora do baralho. Exato, duvido que ele será convocado. Então esse tipo de situação, Motinha, é para tentar criar um cenário de que o Balotelli tá ainda envolvido com o futebol tá e que ele gostaria, né, de jogar em alto nível. E vazou aí... eu, sinceramente, não acredito nisso, viu? E vazou uma informação de que o Corinthians ofereceu 2 milhões de salário pra ele, é verdade? Não, então, foi o que eu falei, Dodô. Ele quer por ano... Eu vi 2. Não, 3 milhões de euros por ano de salário por ano. 3 milhões vai dar 333 mil euros por mês, né? E de luvas, 2 milhões de euros. Ô, Mota... Dá mais ou menos 47 milhões. Vai dar quase 2 milhões. Vai dar quase 2 milhões. Não, me espanta. 1 e 2. Me espanta. Esse Claudinei aí. Não, gente, que 1 e 2. 330 vezes 3. 6 pontos alguma coisa. Vocês estão de brincadeira? Não, ele quer as luvas à vista. Não, então não vai ter também. É o seguinte: como é que pode o Claudinei, que é da base. Primeiro, quem autorizou o diretor da base negociar jogador do profissional? Já começa por aí. Já tá errado. Segundo, será que ele não tá dentro do Corinthians, esse Claudinei? Ele não tá no dia a dia lá? Ele não acompanha as finanças, ele não tá por dentro do que tem acontecido, ele não tá vendo as manifestações. Que mundo que esse cara tá vivendo, sinceramente falando? Não, parece pensar em Balotelli. Tem vergonha de dar um negócio desse? É ridículo. De falar um negócio Você desse. pensar em Balotelli hoje no Corinthians é simplesmente ridículo. É ridículo, é uma palhaçada, se for verdade. Porque, assim, tem muita gente questionando, O Augusto disse que não tinha nada, mas também acreditar no Augusto, né? Vai fazer o quê? O que ele fala não dá pra colocar. Enfim, agora, pensar em Balotelli, cara, é uma brincadeira de mau gosto. E, assim, é um jogador que lá na Europa tá escanteado. Não, cara. Se fosse pra criar uma cortina time de nível, fumaça, sei lá o quê, da Turquia. Exato. Lá. Tá jogando nada. Não, então, falasse outro jogador, então. Entendeu? Não, claro que não, cara. Que Balotelli, você tá louco, Balotelli.
Eu não sou contra o cara encher a cara fora do campo. O mano tá lá com o Sheik toda segunda, ele sabe. Tá chamando o Sheik de breaco, é isso? Ele falou que ele bebia. O próprio Sheik falou que ele bebia. E resolvia jogo. O Ralf chegava de manhã pra treinar malandro, velho. Bebum. Daquele jeitão. Arboleda. Douglas, o maestro. Arboleda, Douglas, Chicão. Arboleda. Chicão. Esses caras chegavam e resolviam. Jogavam muito, né? Entendeu? Esses caras, os torcedores iam beber junto. Entendeu? Porque sabia que resolvia. Agora o Balotelli, se ele chegar aqui com essa fama dele e não jogar nada e gastar... É uma vergonha. O Corinthians pensar em Balotelli é uma vergonha. O Corinthians tem que pensar em cara que chega pra resolver, jogador operário de preferência, que vai, intensidade, etc e tal. Esse Claudinei, pensar em Balotelli, esse cara tá de brincadeira, mano. Não é onde pensar, ele participou das reuniões. Então, 15 dias que estão negociando. Mas ele podia estar fazendo outra coisa. Não tá negociando. Mas ele foi Mas, mandado. ô, De Paula, Dá licença. mas pera lá, ô Motinha, o que surpreende nesse caso, De Paula, por exemplo, é um cara, com todo respeito ao Claudinei, mas que não tem um cargo de relevância comparado com outros cargos dentro da diretoria do Corinthians, por exemplo, como Fabinho Soldado, como Augusto Melo. Quem deveria falar a respeito de contratações do clube são essas duas pessoas. Exato. A mesma coisa, Domênico, imagina o diretor da base do Palmeiras falar se o Palmeiras tem interesse ou não no Gabigol. Proporcionalmente a mesma coisa. Quem fala hoje pelo Palmeiras lá no futebol é o Anderson Barros ou a Leila, acabou. Então, no Corinthians, o grande problema, De Paula, é que tem muito cacique pra pouco índio. Verdade. Todo mundo se sente no direito de poder falar pelo clube. Me desculpa o tal do Claudinei, mas que propriedade ele tem, que autorização que ele tem para falar em nome do futebol profissional do Corinthians. Eu concordo 100% com você. E nesse ponto, De Paula, cara, com todo respeito, eu sei que o torcedor muitas vezes, ele é o emocionado, ele se prende no que o Balotelli já fez, e acho que se o Balotelli tivesse focado, De Paula, ele poderia vir, mesmo com a idade que ele tem, e fazer dar com pau aqui no futebol brasileiro. Ele poderia, sim, ter essa possibilidade de vir aqui e fazer gol pra cacete. O grande problema é o Balotelli querer. Cara, a gente tinha um exemplo muito mais claro e plausível de que poderia dar certo, que era o Luan, que tinha ganhado a Libertadores em 2017 com o Grêmio jogando muito, e 2 anos depois ele não conseguiu jogar com a camisa do Corinthians. A gente viu o fiasco que foi. Então imagina o Balotelli, cara. O Balotelli hoje é um ex-jogador em atividade. Eu concordo. E assim, só pra finalizar Balotelli, Mota, o Mano disse de alguns que falam do Mano, mas o Ronaldo Fenômeno. Gente, comparar. Mas não dá nem pra começar a comparar Ronaldo Fenômeno com o Balotelli. Tudo que o Ronaldo já havia ganhado, tudo que ele representou, sabe? Com o Balotelli. Pelo amor de Deus. Quem faz essa comparação, pelo amor de Deus, cara. Então vamos lá. Então, já que não serve o Balotelli, vamos falar outros que pode servir ao Corinthians, inclusive, que estaria interessado. É um atacante de 20 anos do Lanús, Matheus Sarabria. Né? Sarabria, 20 anos, né? Então diz que o Corinthians consultou, quer saber os valores e estaria disposto a pagar aí os valores que não sabemos quanto que é. Esse rapaz aí, o Sarabria aí, ele é jogador de lado de campo, tá? Ele estava emprestado, inclusive, pelo Lanús, né? Que o Corinthians precisa de um cara que joga bem pelos lados do campo, ou não, precisa de uns 3. A gente sabe. Só tem um, né? Que precisa. O Wesley, que tá pode ir embora, né? também. Coitado do De Paula, pelo amor de Deus. Ô, Vieira, coitado de mim. Você precisa... Ele tá no meio do... Olha o Wesley no meio olha pros lados, ele velho. Ele que quis ser jogador, mano. Não fui eu. Ele quis ser, ele que aguente. Aliás, ele que resolva jogo pra nós também. É assim, ô Vieira. Por isso é de cara de lado de campo. Claro que precisa. Mas... eu não conheço esse, mano. Dois, sinceramente, né, falando, eu vou fazer também igual Glória Pires já fez no Oscar. Não tenho como opinar. Mas não é melhor ouvir uma notícia de Sarabria do que do Balotelli? Bem melhor. Moleque, 20 anos, né? 20 anos, promessa, que pode chegar. Foi bem agora, Danilo. E olha, e o Ramon Dias teve uma conversa, sabe com quem? Com o Garro, né? Porque o Garro, o futebol argentino quer, né? Que seria o Boca, até o River também estaria interessado, e o empresário dele estaria tentando levar ele pra lá, né, mano? E aí o Garro já declinaram, viu, Motinha? E o Ramon gosta muito do Garro, porque disse que quando ele tava no Vasco, ele pediu o Ramon, o Garro, né? O Ramon pediu, ele gosta muito do jogador, quer que ele fique, não quer que ele vá embora, e teve uma conversa longa com ele, explicando e tal. Deve ter falado, fica, meu filho, aqui você vai ter chance, nós vamos passar disso, né? Então, Ramon Dias que terá 5 dias de treino até o encontro com o Criciúma, viu, mano?
Não, mas o Ramon Dias, ô Motinha, ele é um cara que ele até pediu pra diretoria congelar a transação aí que já tava bem encaminhada do Fausto Vera com o Atlético. E ele pediu pra diretoria segurar um pouco, porque ele quer avaliar o jogador pra ver se ele consegue fazer uma massagem cardíaca no Fausto Vera e reaproveitá-lo no time. Mas não deu certo, né, mano? Não deu certo porque o Fausto Vera, é a próxima notícia que ia dar, o Fausto Vera está em BH. Já desembarcou com a namorada lá. Pra fazer exames. Então, mas né? será que o Ramon Dias não vai ligar pra ele e ele falar, é igual o Dudu, diga ao povo que fica? Mas o cara vai lá fazer exames, do jogo mano. do Atlético, o próprio repórter da transmissão falou que estava bem adiantada a contratação, que já estava bem engatilhado, mas como o Ramon Dias tinha pedido para a diretoria segurar o cara, não sei, né? 4,5 milhões de dólares, né? O Atlético Mineiro vai pagar o Corinthians pelo... Mas eu acho que valeria a pena vender, viu, De Paula? O Corinthians gastou 5 no Fausto Vera, velho. Ele pegou quase uma tabela FIP aí, né? Tabela FIP. Então, porque tá batido, né, mano? Rodou o carro, não tem como. Você perde 10 a 20%. 10 a 20%. Cegonheira já era. Já era. Mas tem que ir embora mesmo. Não fez nada enquanto esteve aqui. Jogou mais ou menos com o Vitor Pereira, né? Teve uma lucidez. Mas de resto, cara, o investimento... Você tem que aceitar, né? Ô, mano, você coloca lá no balancete como perdas, né? E segue o jogo. Fundo perdido, né, De Paula? Segue o jogo. O que mais, Motinha? Você não vai falar do apresentação Vieto? hoje do novo goleiro do Corinthians, né? Recebeu a camisa número 1, Hugo Souza, né? Que falou que tá pronto para o desafio. Haja desafio, hein, filho? Você tava lá, empolgado. Ele falou que aprendeu bastante, né? Tá mais experiente por conta do extracampo dele, né? Tá mais experiente. Tem que falar, né? Os caras que aprontam sempre tem que falar isso, né? Ele recebeu o primeiro salário dele, trocou a mulher dele por uma loira e foi na concessionária pegar um carro. A primeira coisa que ele fez quando recebeu o primeiro salário dele. Ele muito novo, já foi titular do Flamengo, né, cara? Então dá uma balançada, né, cara? Viu, o Danilo veio aqui pra rádio e já tá... Deslumbrou e tal, né? Enfim, tá bebendo. Enfim, aí... Gastando dinheiro, né? Tá na night, né? Vai disputar a posição com o Matheus Donelli, né, mano? Pra falar a verdade, não acho nem que vai disputar a posição, viu, De Paula? Vem pra ser titular, cara. O Donelli, eu acho que ele não é aquele goleiro que falha, sabe, o De Paula? Não vejo o Donelli falhando nos gols. Ele só não faz milagre. Pegar, por exemplo... Exato, o grande goleiro, Domênico, não é aquele cara que pega as bolas normais. O grande goleiro é aquele que faz defesas impossíveis, cara. E o Donelli não é esse cara. Não. O Donelli naquele gol do Vasco que ele toma de falta, até como o primeiro gol lá do Piton, apesar de nenhum ele ter falhado, não é falha do goleiro. Mas, cara, um grande goleiro faria essas defesas. O Léo Jardim, ele pegou, na minha opinião, a falta que o Coronado bateu foi muito mais difícil porque é uma bola que ela vai entrando pra dentro do gol, ela pega uma curva por fora e vem entrando na direção do gol, do que a do jogador do Vasco, que foi um golaço também. Mas eu acho que em termos de complexidade pro goleiro, a bola do Coronado é muito mais difícil de ser feita a defesa do que a do jogador do Vasco, que ela vai mais numa linha reta. E o Donelli, infelizmente, ele não pegou, cara. Não é culpa dele, não quero responsabilizar o Donelli pelo momento atual do Corinthians. Seria até covardia da minha parte fazer isso. Mas como nós tivemos 2 goleiros recentemente, que foi o Cássio e o Carlos Miguel, que provaram por defesas que já fizeram, que pegam bolas impossíveis, é difícil a gente não fazer o comparativo. Ô, Domênico, também, né? Só pra finalizar, né, que os empresários seguem atrás do Corinthians querendo oferecer jogadores, que agora a janela abriu, né? Então todo mundo tá oferecendo jogador, todo mundo quer jogar no Corinthians. Cadê o momento, tem alguns nomes aí que surgiram, né? O Ramon Dias gosta bastante do Vieto, que é um meia argentino, né? Que jogou lá tava lá no Catar, se eu não me engano, tá lá, né? É um bom jogador, mas é o estilo Coronado, mesma coisa. Você pega o Vieto e o Coronado, é o mesmo estilo. Gosta do Cuéllar também, tá de olho no Cuéllar também. O Corinthians vai consultar esses aí, né? Provavelmente não vai dar em nada, mas vai consultar. Mas quem desembarcou mesmo é o zagueiro lá do PSV, né, Motinha? O Ramalho, né? Vai fazer exames médicos. Fez exames. Vamos ver aí esse cara. Porque ele disputa a posição, né, mano? Com o Gustavo Henrique na zaga, que tá mal pra caramba. O Kaká, por enquanto, é o nosso melhor. Félix Torres, que na seleção joga muito, aqui no Corinthians dá umas vaciladas. O Caetano, mamãe. E o Tchoca. Nossa, Caetano, hein?
né? E o Tchoca. Quem é Tchoca? João Pedro Tchoca. Combina com galinha, né? Eu acho que dá pra jogar, né, mano? Porque ele choca, né, mano? Eu acho que a situação do André Ramalho é muito parecida aí, eu acho que até com um trunfo um pouco maior, comparado com o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes era banco do Milan, ninguém sabia quem era, veio pra cá e arrebentou. O André Ramalho é um cara que tava jogando, era titular do PSV, e eu acredito que ele chegue aqui com possibilidade de arrebentar no futebol brasileiro. Eu acho que a sorte ela tá longe do Corinthians há algum tempo também, De Paula, porque eu até falei com a Lele ontem, se a gente pegar os gols do Vasco e a gente fizer um espelhamento aí com as chances que o Corinthians criou também, o Matheus Bidu no começo do jogo, ele teve uma chance muito parecida com aquela que o Piton também teve, que acabou culminando com o primeiro gol do Vasco. E a falta do Coronado foi muito parecida também com a falta que culminou com o segundo gol que o Corinthians levou. E, cara, nos dois lances, o Bidu bateu pra fora e depois, no outro caso, aí no gol do Coronado, que poderia ter acontecido de falta, o Léo Jardim acabou espalmando pra escanteio. Então, a sorte, ela também não tá ajudando, cara. Mas eu acho que o Ramon Dias, De Paula, por mais que ele tenha um elenco limitado nas mãos, mas eu acho que com a chegada dos reforços e um treinador minimamente competente, consegue sim tirar o Corinthians dessa vala que se encontra hoje. Vocês não acham, De Paula e Renan? Vai, Renan. Eu acho, porque você vê no primeiro jogo que acho que o Larutia comandou, o Pedro Henrique foi titular, e na minha opinião ele jogou bem. Daí no outro jogo eu não entendi nada, ele colocou o Romero de titular, colocou o Pedro Henrique só no fim, e eu achei estranho, um técnico minimamente capacitado, acho que veria, o Romero não jogou nada esses últimos 2 jogos e foi titular, eu não entendi nada. Mas você quer o quê? Renan, é o seguinte, o Romero já tinha sido elogiado, né? Olha, ele chegou de viagem, se colocou à disposição, era aniversário dele e foi pro jogo. Nossa, aí no outro jogo, é o clamor geral pelo Romero, porque o Romero salvou o Corinthians do rebaixamento no ano passado. Olha, o Romero, nossa... Enquanto o torcedor do Corinthians, e aí eu vou tomar porrada de parte da torcida, não tô nem aí, enquanto o torcedor do Corinthians se contentar com o Romero, vai ficar nessa merda aí que tá. Eu concordo plenamente. E eu achei até estranho ele ser titular, porque ele lá no Paraguai ele também não tava nem jogando. Ele não joga em lugar nenhum, ele só joga no Corinthians, o Romero. Ô, mano. Então, mas o Renan. É demais pra mim, cara. Muito triste. Então, mas o Renan e De Paula, sabe que é o problema, cara? A leitura que eu faço desse jogo aí do Cruzeiro é que o técnico aí, o Larutia, ele deve ter se preocupado um pouco mais aí com a parte defensiva. De falar, o Cruzeiro vai atacar bastante pelo lado esquerdo aqui, eu vou colocar o Romero pra tentar dar uma brecada aqui nas subidas aí do lado esquerdo do ataque do Cruzeiro. Mas, cara, eu concordo com vocês. A partir do momento que você monta um esquema pro teu atacante ser zagueiro, ser babá de lateral e fazer uma função defensiva, você praticamente chamou o adversário pra cima como o Corinthians chamou durante praticamente todo o jogo. O Corinthians até empatou naquele gol do Ranieri que foi depois anulado pelo VAR. Poderia ser uma outra história o jogo, mas conhecendo o Corinthians dentro de campo, cara, mesmo que tivesse empatado o jogo naquela altura do campeonato, cara, na moral, ia tomar o segundo, ia tomar o terceiro também. O Corinthians hoje é um time que não é confiável. O Corinthians hoje é um time com a confiança abalada. E um time ruim com a confiança abalada, meu irmão, faz o que o Corinthians está fazendo. O Corinthians ele tem mais jogos do que pontos no Campeonato Brasileiro, De Paulo. Isso é constrangedor, cara. Agora, mano, fala a verdade, Renan e mano. Nós precisamos, cara, de jogador de lado de campo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Também acho. Não dá, cara. É muito fraco, mano. E outra, Renan e De Paula, eu acho que o Corinthians ele precisa de fato aí de jogadores rápidos. Porque o Corinthians muitas vezes quando tenta um contra-ataque, De Paula, cara, é o Coronado que tenta estar ali na ponta direita, armando realmente o time. E cara, o Wesley ele fica muito penso, isolado do lado esquerdo. E muitas vezes eu até vejo críticas, o pessoal falando, mas o Wesley é muito fominha. Mas o Wesley, ele tenta, De Paula, levar na individualidade, porque ele olha pra trás. Cara, o meia do Corinthians, o Garro tá jogando de volante, muitas vezes não tá perto dele pra fazer uma tabela. Ele olha pra frente, tá ali o Yuri Alberto, que a gente vê, cara, vou te falar, tem uma boa vontade gigante com esse cara, sabe? Eu sei que a torcida aí, principalmente os garotos capricho, que adoram um topetinho diferente, uma luz no cabelo. O Yuri Alberto é bonitinho, eu queria ele saindo com a minha irmã, enfim. Então a torcida adora o Yuri Alberto por nada.
Porque o Yuri Alberto, De Paula, ele não tem crédito nenhum com a camisa do Corinthians. Eu não sei porque a torcida do Corinthians idolatra tanto esse cara. O lance que ele deu lá, o chute no final do primeiro tempo, que a bola pegou na orelha da bola, mostra realmente o potencial dele. Até acho que ele poderia jogar melhor do que ele tá jogando. Mas é um jogador que custa o que custa. E esse cara, De Paula, ele não deveria dormir pra estar treinando até de madrugada pra tentar melhorar. Será que tá treinando? Será que tá fazendo realmente por onde? Porque é um absurdo, velho. É um absurdo. Então eu concordo 100% com você. O Corinthians, De Paula, hoje é um time extremamente previsível. Ele pega na bola, o jogador, ao invés de tocar rápido, fazer uma tabela, envolver o adversário e conseguir espaço e chegar na frente da área do adversário ali com qualidade, cara, um jogador do Corinthians, ele pega e toca na bola 4, 5 vezes pra poder dar um passe. Isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. O Corinthians é um time que não tem repertório, extremamente previsível, chato de se ver jogar. E eu espero, tomara a Deus, ó Deus, Deus, me ouça, por favor, que o Ramon Dias consiga dar jeito nesse time, porque eu vou te falar, eu não tô pronto pra jogar uma Série B de novo não, cara. E aqui encerramos mais um vídeo do Timão. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nos próximos vídeos.